Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora para a aula, pessoal. Bom, pessoal, como eu disse, então vamos lá, certo? Nosso primeiro tema seria sistema BO e sistema RH. Sobre o sistema BO, a gente precisa lembrar que nós temos ali os tipos sanguíneos O, AB, certo? B e A. A variação de positivo e negativo fica restrito ao sistema RH, certo? Mas o que vocês precisam saber? Quem tem sangue tipo A, deixa eu pegar aqui um cursorzinho pra gente. Quem tem sangue tipo A vai ter na superfície da hemácia, certo? Uma substância que a gente chama de aglutinogênio, certo? Do tipo A. E no plasma sanguíneo vai ter aglutinina, certo? Ou então anticorpo, certo? Do tipo anti-B. Quem é sangue tipo B vai ter lá uma proteína na hemácia, aglutinogênio ou então antígeno do tipo B. E vai ter lá no plasma sanguíneo aglutinina ou anticorpos do tipo anti-A. Quem é do tipo AB vai ter lá na superfície da hemácia duas proteínas, proteína tipo A e proteína tipo B, ou seja, antígeno A e antígeno B, ou aglutinogênio A e aglutinogênio B. E no plasma sanguíneo não tem aglutinina, não tem anticorpo de nenhum tipo. Quem é do tipo sanguíneo O, certo? Não tem proteína na superfície da hemácia, mas em compensação no plasma sanguíneo tem anticorpos do tipo anti-A e anticorpos do tipo anti-B, dos dois. Tudo bem? Essa relação de ter ou não ter aqui, ó, é exatamente o que faz o O ser o doador universal e o AB ser o receptor universal. Por quê? Quem doa o sangue, doa os elementos figurados do sangue, não o plasma sanguíneo. Por isso, a não existência de proteínas aqui nas hemácias não faz que o tipo O aglutine com nenhum tipo sanguíneo, porque todo outro que receber, que tenha os anticorpos anti-B ou anti-A, o O não tem essa proteína. Agora, quando você chama o AB de receptor universal, por quê? Lá no sangue dele, lá na superfície da hemácia, ele tem as duas proteínas. Mas no plasma sanguíneo não tem nenhum tipo de anticorpo. Então, qualquer tipo de sangue que ele receber, com qualquer hemácia, não importa por quê, não vai ter anticorpo. Então, é uma revisãozinha rápida, tá, pessoal? Vamos fazer um exercício aqui do Enem juntos. Em um hospital havia 5 lotes de bolsa de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro. O soro anti-A, que ele vai reagir com a proteína do tipo A, soro anti-B, que vai reagir com a proteína do tipo B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Bom, então, tenho aqui os 5 lotes, tem uma quantidade X de sangue para cada lote, e você tem os testes. Por exemplo, ó, o sangue tipo 1, quando foi adicionado o soro anti-A, não aglutinou, e quando foi colocado o soro anti-B, aglutinou. Quer dizer que esse sangue tinha proteína B, certo? Se tinha proteína B, quer dizer que é o sangue do tipo B, tudo bem? Agora, ó, o 2, ó, aglutinou com o soro anti-A e não aglutinou com o soro anti-B. Se aglutinou com anti, quer dizer que tem a proteína. Quem tem a proteína A é o sangue do tipo A. Tudo bem? Sangue tipo 3. Aglutinou com a proteína A e com a proteína B. Qual que é o único grupo sanguíneo que tem as duas proteínas na hemácia? O sangue tipo AB. Tipo 4. Não aglutinou com A e não aglutinou com B. Qual que é o único grupo sanguíneo que não tem proteína nenhuma na hemácia? Sangue tipo O. E 4... não aglutinou com A e aglutinou com B, ou seja, tem a proteína B, é novamente o sangue do tipo B. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Essa é a pergunta. Então, nós fizemos aqui a análise, certo? Sangue tipo B, já que tem a proteína B, sangue tipo A, AB, O e B. Ele quer saber quantos litros tinha de sangue tipo A. Então, a única que nós temos aqui é o lote 2, com 25 litros de sangue. Por isso, era a letra B. Uma questão muito tranquila, muito fácil, mas que pega todo mundo nessa relação de antígeno-anticorpo. Se lembre, o soro anti-A é anti a proteína A. Quem tem a proteína A é o sangue do tipo A, por isso que ele recebe esse nome. O sangue do tipo A
tem a proteína A, por isso é chamado de A. O sangue do tipo B tem a proteína B, por isso é chamado de sangue tipo B. O sangue AB tem a proteína A e AB, por isso é chamado de sangue tipo AB. E o sangue O não tem nenhuma dessas proteínas, por isso é chamado de sangue O. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício e para o próximo assunto. Bora lá. Agora, especificamente sobre o fator RH, pessoal. Ó, quem é RH positivo tem lá na superfície da hemácia a proteína do fator RH, ou seja, o antígeno ou aglutinogênio do fator RH. E, obviamente, não tem o anti-RH, que seria um anticorpo, no plasma sanguíneo, certo? Agora, quem é RH negativo, além de não ter a proteína, também não tem o fator anti-RH. Então, quem é RH positivo é porque tem a proteína na hemácia. Quem é RH negativo é porque não tem a proteína na hemácia. A partir disso, vamos fazer um exercíciozinho rápido, tá? Esse exercício aqui, ó, 2 da FAMERP, ele diz assim: um homem do grupo sanguíneo AB RH negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O RH positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser, pessoal, primeira coisa de importante que nós temos aqui, galerinha, muito importante. Grifem o que ele fala. Um homem do grupo sanguíneo, AB RH negativo, casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O RH positivo. Tá? Nesse caso, falou que o RH positivo é homozigoto, ou seja, é do tipo R1-R1. Tudo bem? Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser. Vamos lá para a nossa resolução. Seguinte, primeira coisa, para a gente fazer essa resolução, nós temos que fazer 2 cruzamentos. Um cruzamento para o sistema RH e depois outro cruzamento para o sistema ABO. Opa, inverti. De novo, um para o ABO e um para o RH, tá? A partir dos dados que nós temos. Então, o homem é AB-RH negativo e a mulher é O-RH positivo, ou homozigoto, tá? Primeiro para o sistema ABO. Então, nós temos aqui, ó, a mulher, certo? E o homem, os dois representados aqui. Se a mulher é do tipo O, a gente usa para ela Izinho, Izinho. E se o cara é do tipo AB, a gente usa Iazão e Bzão para representar. Tudo bem? Fazendo o cruzamento, ó, Iazão com Izinho, dá Iazão, Izinho. Iazão com Izinho, Iazão, Izinho. E Bzão com Izinho. Só um minutinho, pessoal. Trocando aqui. I Bzão com Izinho. I Bzão, Izinho. I Bzão com Izinho. I Bzão, Izinho. Ou seja, eu tenho 50% dos meus resultados de sangue tipo A e 50% dos meus resultados de sangue tipo B. Agora, cruzando o sistema RH. O homem, é RH negativo, ou seja, ele é R1-R1. Enquanto a mulher é RH positivo homozigoto, ou seja, ela é R1-R1. Fazendo o cruzamento, eu tenho 100% de heterozigotos R1-R1 e 100% de pessoas do fator RH positivo. Aí ele pergunta assim, ó, os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser tipo A, tipo B e ambos positivos. Qual que é a alternativa que tem isso? A ou AB? Não. A ou B? Beleza, B pode ser. Todos RH negativo? Não, todos são RH positivo. A ou B, todos RH positivo? Sim, por causa dos nossos cruzamentos, ó. Sangue tipo A, sangue tipo B e todos RH positivo, certo? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula e para o nosso próximo assunto, ok? Bom, galerinha, para dar um geralzão aí nos nossos tipos sanguíneos, ficou faltando uma coisa que cai bastante no vestibular, que mistura o sistema BO e RH, mas que fala sobre uma doença que atinge algumas crianças chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ou então DHRC. Tá? É uma doença relacionada com o fator RH, onde você tem uma característica que deve existir para que essa doença aconteça. Ou seja, eu preciso de uma mulher fator RH negativo e uma criança fator RH positivo. Por quê? Quando essa criança fator RH positivo for nascer, ela vai liberar para o corpo da mãe um pouco de hemácia, certo? E essas hemácias, tendo o fator RH positivo, elas vão estar carregadas com
proteínas do fator RH na superfície da hemácia. E essas mesmas proteínas vão fazer que o corpo da mãe reaja produzindo anticorpos do fator anti-RH, certo? Aí beleza, produz lá o fator anti-RH, os anticorpos anti-RH, combate e destrói essas hemácias fetais e fica tudo certo. O problema é que a mãe cria uma memória, certo? Uma memória para esse fator RH que ela criou, esse fator, anti-RH que ela criou. E quando novamente ela for ficar grávida e esse bebê for do tipo RH positivo, esses anticorpos anti-RH vão passar via transplacentário, certo? Vão atingir a parte interna da placenta e vão fazer uma reação, certo? De hemólise, ou seja, elas vão transformar as células sanguíneas ou vão atacar as células sanguíneas e elas vão começar a coagular em vários pontos para a criança, o que pode levar a criança à morte se não for feito nada para reverter esse processo. Hoje em dia, nos casos que correm risco da doença hemolítica do recém-nascido, da eritroblastose fetal, durante o processo de gestação, a mãe ela vai recebendo fatores para exterminar esses anticorpos anti-RH. É meio que você tirar esses anticorpos do corpo para que a própria mãe não ataque o sangue do próprio filho, certo? Então precisa dessa condição. Numa primeira gravidez, uma mulher com sangue RH negativo e uma criança com sangue RH positivo, ela digamos assim, afetada, o organismo da mãe, ele é sensibilizado, seria a palavra certa, e numa segunda gravidez, com uma criança RH positivo novamente, aí a criança pode ter a eritroblastose fetal. Para isso, vamos fazer um exercício para a gente lembrar, tá, pessoal? Vamos ver se a gente entendeu. Uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual é a função dessa solução de anticorpos? A. Modificar o fator RH do próximo filho? Não, ele não tem essa condição. Não tem como eu mudar o sangue de um próximo filho que nem existe, por exemplo. B. Destruir as células sanguíneas do bebê? Exatamente isso. Por quê? Quando esse bebê estava lá na barriga da mãe, no momento do parto, pode ter ido um pouco da célula sanguínea dele para o corpo da mãe. E essa solução de anticorpos é exatamente para não esperar que a mãe produza anticorpos e fazer com que as células sejam destruídas antes mesmo da mãe gerar um fator inibidor. Aí no próximo bebê ela não vai ter a memória de formação desses anti-RH e por isso o bebê vai poder se desenvolver normalmente, certo? Por isso é a letra B a resposta certa. Tranquilão, pessoal? Bom, galerinha, nosso próximo passo na genética vai ser falar um pouquinho sobre os cromossomos sexuais. Até então a gente tinha falado de heranças não ligadas aos sexos, só ligadas aos nossos autossomos, seriam os nossos cromossomos gerais. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas características ou alterações genéticas ligadas ao sexo, certo? E primeiro a gente precisa lembrar o que são esses cromossomos sexuais. Nós temos alguns grupos, por exemplo, lá nos humanos nós temos o sistema XY para definir os nossos cromossomos sexuais, onde o macho é XY e a fêmea é XX. Agora aqui, em alguns grupos de aves, por exemplo, o sistema ZW, o galo é ZZ e a fêmea é ZW. Por que tem essa mistura? Por que eu apresento esses exemplos? Para que vocês entendam que aqui o macho, o sexo masculino, é que tem os dois gametas diferentes, enquanto aqui no sexo feminino eu tenho os dois gametas iguais. Aqui nas espécies de aves, como aqui nos galináceos, você tem um macho com os dois gametas iguais e a fêmea com os dois gametas diferentes, ZZ e ZW. Tá? E também nos insetos nós temos o sistema X0, onde o macho é X sozinho, é apenas um gameta, enquanto a fêmea é XX. Tá bom? Aqui fica como alguns exemplos para vocês. Dentro dos cromossomos sexuais e as heranças ligadas aos sexos, que são ligadas aos cromossomos sexuais e não aos autossomos, eu tenho três grupos principais. Primeiro são as heranças ligadas ao sexo, que está ligada ao cromossomo X, por exemplo, nos humanos.
Por que ela é chamada de ligada ao sexo e não restrita ao sexo, como é o próximo grupo que a gente vai falar? Porque na herança ligada ao sexo, você tem o cromossomo X, que é presente tanto na fêmea como no macho. Por isso é ligada ao sexo, ligada ao cromossomo sexual. Diferente, por exemplo, de uma herança holândrica, que é ligada ao cromossomo Y. Isso seria restrita ao sexo. Por quê? Porque é restrito ao sexo masculino, que é o único que apresenta o cromossomo do grupo Y. 2 exemplos de herança ligada ao sexo são hemofilia e daltonismo, tá? É o que vocês vão ver mais em exercícios por aí. Herança restrita ao sexo, ligada, por exemplo, ao cromossomo Y, tem lá diferenciação dos testículos pelo gene SRY. Por isso é restrita ao sexo, porque os testículos só o macho que possui. E tem também herança influenciada ao sexo, como é o caso da calvície, certo? Quando você tem o genótipo cesão, o homem e a mulher são calvos. Agora, quando você tem um genótipo heterozigoto, ele causa calvície no homem, mas não causa a calvície na mulher. E o homozigoto recessivo não causaria a calvície em ninguém. Por que eu digo que é influenciado pelo sexo? Porque tem alguma relação, pode ser uma condição hormonal, por exemplo, onde muda a influência do genótipo de acordo com o sexo. Aqui, por exemplo, no heterozigoto, o homem é calvo e a mulher é normal, ou seja, o genótipo ele não está diretamente ligado, 100% ligado, ou diretamente responsável, ou 100% responsável à característica fenotípica. Seria o genótipo mais uma condição hormonal, por isso seria influenciada ao sexo, certo? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente tentar compreender esse assunto. Analise o heredograma sobre a herança da distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa determinada por gene recessivo ligado ao cromossomo X, ou seja, é uma doença ligada ao sexo, pessoal. Ela é ligada ao cromossomo X. Os indivíduos 1,1 e 2,1 são afetados pela herança. Então aqui esse cara tem a herança, tem a distrofia muscular de Duchenne, e esse cara também tem a herança, a distrofia muscular de Duchenne. A probabilidade do descendente 3,2, ou seja, esse carinha aqui, ó, ser uma menina afetada será D. Ó, ele quer saber qual a probabilidade desta pessoinha aqui ser do sexo feminino e ser afetado pela distrofia muscular de Duchenne. Vamos dar uma olhada no nosso heredograma. Ó, eu tenho um macho afetado, tá? Aqui eu tenho uma fêmea, uma mulher que não é afetada. Depois desse casal, certo? Nasceram 2 filhos, um macho afetado e um macho não afetado, certo? Isso nos permite pensar que esse cara é X, vamos colocar assim, ó, para quem for afetado a gente coloca a letra Dzinho, tá? Enquanto para os normais a gente coloca a letra Dzão. Então, esse cara seria X, Dzinho, Y. Ele é afetado. Enquanto essa moça seria X, Dzão, X, Dzinho. Por que eu sei que ela é heterozigótica para a característica? Por quê? Na formação desse menino aqui, o pai deu Y e a mãe deu um X afetado. Ele ficou X, Dzinho, Y. Por isso ele também tem essa característica. Enquanto esse cara aqui recebeu o X, Dzão da mãe e o Y do pai. X, Dzão, Y. Essa mulher, por não ser afetada, a gente não consegue ter a certeza absoluta se ela é heterozigótica ou não. Eu sei que ela é X, Dzão, X alguma coisa. Esse cara, X, Dzão, Y. Tá? Agora, olha que interessante. Para essa pessoa ser uma menina, é 50% de chance. Agora, para ela ser afetada, o macho, esse cara aqui, ó, o ser 2,2, ele vai exclusivamente passar o XDzão para ela. Por quê? Ele é XDzão Y, não pode passar Y porque seria uma menina. Então ele vai passar o XDzão. Passando o XDzão, automaticamente ela já não vai ser mais afetada pela doença. Ela só pode ser portadora do gene da doença. Por isso daria 0% de chance dessa menina ser afetada. Por isso, meio vezes 0 dá 0%, e isso nos dá a alternativa A. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido qual foi a linha de raciocínio, beleza? Bom, pessoal, vamos ver agora a interação gênica do tipo epistasia. O que significa epistasia?
Quer dizer, aquela interação onde um par de gene tem efeito inibidor sobre o outro. E quando esse par de gene tiver efeito inibidor, se for um par recessivo, a gente fala de epistasia recessiva. Se for um par dominante, a gente chama de epistasia dominante. Eu vou usar a epistasia recessiva para dar um exemplo para vocês. Dá uma olhada aqui nesse exemplo dos ratinhos. Ó, o gene azão decodifica pelos agouti, enquanto o gene azinho pelos pretos. Ou seja, azão-azão ou azão-azinho vai dar rato pelo agouti. Azinho-azinho, rato com pelo preto. Se essas características de gene aqui aparecerem acompanhadas de um pezão, aí essas cores vão ser expressadas. Porém, se o pezinho aparecer em dose dupla, ele inibe a coloração e cria ratinhos brancos. Como aqui no nosso exemplo. Ó. Ratinho azão-azão, pezinho-pezinho, apesar do azão ser para coloração agouti, o pezinho-pezinho inibe a coloração agouti e dá rato branco. Azão-azinho, pezinho-pezinho, inibe a coloração agouti e dá rato branco. A mesma coisa aqui, inibe agouti e dá branco, e azinho-azinho, pezinho-pezinho, inibe o preto e dá branco. Agora, em todos os outros casos, azão aqui, tanto no agouti quanto nos pretos, percebam, só tem a letra pezão com alguma coisa na frente, ou seja, não está acontecendo a epistasia, ele não está inibindo o aparecimento da cor. Tudo bem? Para isso, pessoal, vamos fazer um exercíciozinho aqui rápido. Ó. Em cães de raça Labrador Retriever, a cor da pelagem é determinada por um tipo de interação gênica epistática de acordo com o esquema a seguir. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, vamos pegar aqui um marca-texto, vamos dar uma observação para os 3 exemplos que ele nos deu. Ó. Fenótipo preto, eu tenho esses 4 genótipos. Fenótipo chocolate, esses 2 genótipos. E fenótipo amarelo, eu tenho esses 3 fenótipos. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho aqui, ó, que se o cachorro tiver qualquer letrinha bezão, ele vai ser preto. Para que o cachorro seja chocolate, ele tem que ter apenas bezinho. Porém, nessas 2 condições, eu só vou ter a expressão da cor preto e chocolate se a letra B estiver acompanhada apenas de ezão. Tá? Ezão ou ezão-ezinho. Por quê? Quando eu encontro ezinho, como é aqui no caso do amarelo, ele inibe a produção da cor preta ou chocolate e vai aparecer apenas a coloração amarela, não importando se tem bezão, ou se bezão-bezinho, ou se tem bezinho. Tudo bem? Aí ele fala aqui no exercício para a gente. Ó, vamos mudar a cor do nosso marca-texto aqui. Ó. Sabendo que o cruzamento da geração parental entre um macho com fenótipo preto e uma fêmea de fenótipo amarelo. Bom, cruzou 2 caras, um preto com o amarelo. Como que eu sei qual que é o genótipo do cruzamento? Ele falou que é uma geração parental. Parental é o primeiro cruzamento daqueles seres mais puros, ou seja, eu vou ter um bezão, ezão, e bezinho, ezinho. É igual lá nas épocas de Mendel, quando a gente estudava Mendel, quando ele cruzava uma ervilha lisa e amarela com uma ervilha verde e rugosa. Tá? Então são os parentais. Quando eu cruzo esses 2 parentais, bezão, ezão, com bezinho, ezinho, ele disse aqui, ó, gera apenas filhotes com a pelagem preta na geração F1. Um criador fez as seguintes afirmações. Primeiro, antes de ver, a gente tem que pensar ó, qual que é o filhote de pelagem preta que vai aparecer. Se eu cruzo um cara que é bezão, ezão, com uma cadela que é bezinho, ezinho, eu tenho 100% dos meus filhotes heterozigotos. Bezão, ezão, ezinho. Tudo bem? A gente faz esse cruzamento aqui, ó, porque esse cara só vai gerar os gametas bezão, ezão, e essa fêmea só vai gerar os gametas bezinho, ezinho, que vai me dar 100% de filhotes heterozigotos. A partir disso, a gente fez as afirmativas, ó. Todos os filhotes produzidos nesse cruzamento são heterozigotos, enquanto os pais são homozigotos para os 2 pares de genes. Perfeito. O macho é homozigoto dominante, a fêmea é homozigoto recessiva e os filhotes são todos heterozigotos. Eu fiz algumas anotações aqui, vou colocar para vocês, tá? Então, pai, bezão, ezão, mãe, que é a fêmea, bezinho, ezinho, filhote 100% heterozigoto.
Então, essa aqui é verdadeira. 2. No cruzamento da fêmea parental com qualquer cão de pelagem preta, se espera a produção de descendentes com fenótipo chocolate. Tá? Bom, pessoal, aqui tem uma ressalva. Uma ressalva de interpretação de texto. Por quê? Ó? Fêmea, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Como que eu sei? Porque ela é a parental, então é esse carinha aqui que nós já havíamos marcado no slide anterior. E os machos? Pode ser qualquer macho de qualquer cor. Ele pode ser Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, Bzão, Bezinho, Ezão, Ezão, Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho e Bzão, Bezinho, Ezão, Ezinho. Desculpa, não é qualquer filhote de qualquer cor. É qualquer macho preto de qualquer genótipo, tá bom? Então eu coloquei aqui os 4 genótipos de machos pretos. Quando eu cruzo esses machos, ó, eu terei nesse primeiro cruzamento 0% de chance de ter filhotes chocolates. Eu vou ter só filhotes aqui pretos. Nesse segundo cruzamento, eu tenho 50% de filhotes prováveis chocolates, certo? Nesse cruzamento aqui. Nesse terceiro cruzamento, eu tenho 0% de chance de ter filhotes do tipo chocolate. E nesse último cruzamento, eu tenho 25% de chance de ter filhote chocolate. Tá bom? Aqui fica uma ressalva na interpretação, porque ele diz assim: no cruzamento da fêmea parental com qualquer cão de pelagem preto, se espera a produção de descendentes com fenótipo chocolate. Não é em todos, é apenas em alguns. Tá? Mas a gente coloca como verdadeira porque é possível a criação de um filhote com genótipo chocolate, com fenótipo chocolate, sendo que ele não citou qual é o grupo de macho que está acontecendo o cruzamento, certo? Afirmação 3. No cruzamento da fêmea amarela com um de seus filhotes da F1, ou seja, a fêmea com um heterozigoto, espera-se 50% dos descendentes apresentando a pelagem amarela. Bom, eu tenho esse cruzamento então, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, com Bzão, Bezinho, Ezão, Ezinho. O que vai me dar um resultado de Bzão, Bezinho, Ezão, Ezinho, Bzão, Bezinho, Ezinho, Ezinho, Bezinho, Bezinho, Ezão, Ezinho e Bezinho, Bezinho, Ezinho, Ezinho. São 2 ou 2 as possibilidades de filhotes amarelos, ó, que são apenas esses 2 que têm Ezinho, Ezinho. Por isso, nós temos 50%, ou seja, 2 das 4 possibilidades. E a 3 está verdadeira. Quarta afirmativa. No cruzamento entre os filhotes da F1, ou seja, eu vou cruzar os 2 heterozigotos, espera-se que 25% dos descendentes apresentem pelagem chocolate. Ó, o cruzamento é esse aqui. Quando eu cruzo 2 heterozigotos de acordo com a segunda lei de Mendel, eu vou ter uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, são 9 indivíduos que têm pelo menos um Bzão e um Ezão, 3 indivíduos que têm apenas um Bzão e 2 Ezinhos, certo? 3 indivíduos que vão ter só Bzinho e pelo menos um Ezão, e um indivíduo que vai ter apenas Bzinho e Ezinho, certo? Levando em consideração que você tem a opção de ter filhotes do tipo chocolate, para ser chocolate, os filhotes só tem que ter Bzinho. A única opção de Bzinho é aqui, ó, 3 sobre 16. E 3 sobre 16 não está ligado com 25%, certo? É 3 sobre 16 e não 25%. Para ser 25%, tinha que ser, sei lá, 1/4 das possibilidades. Se a gente dividir 3 por 16, deixa eu ver que número aproximado que vai dar aqui. 3 dividido por 16, eu tenho 0,18, certo? Ou seja, seria 18% e não 25% dos casos. Por isso, a 4 está verdadeira e por isso a gente fica com a alternativa A. Bom, pessoal, para fechar os nossos assuntos da aula de hoje, a gente tem herança quantitativa. O que é isso? Na herança quantitativa, a gente tem efeito aditivo dos pares de alelos que estão sendo estudados, certo? E eles se segregam independentemente, já que a gente está falando de segunda lei de Mendel, tá? Mas o interessante é que a gente tenha os efeitos somados. Por exemplo, aqui ó, nesse gráfico eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variações, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variações. A gente pensar que isso aqui são os tons de pele do mais escuro e mais claro, eu tenho então 6 pares de cromossomos que vão dar, são 6 cromossomos que vão dar
as minhas 7 variações, certo? O que é importante que vocês saibam é que nesse caso não há dominância, certo? Não existe uma dominância de um sobre o outro, tem uma variação gradual, por isso a gente segue a curva de Gauss dessa variação, certo? Então eu vou ter lá alguns indivíduos do grupo mais escuro, alguns indivíduos do grupo mais claro, e a grande maioria se encontra na porção intermediária, certo? Não sei se ficou muito claro para vocês o que eu estou tentando explicar aqui nessa questão de herança quantitativa, mas vamos dar uma olhadinha nesse próximo slide aqui que fala diretamente sobre a pigmentação da pele humana. Ou seja, eu tenho aqui ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho para falar da pigmentação humana. Cada uma dessas letrinhas a gente vai chamar de poligenes. Quando eu tenho 4 poligenes, eu vou ter 5 fenótipos, ou seja, 5 tipos de variação da característica. Para fazer essa conta, é só você pegar o número de poligenes, que seria o número de cada cromossominho desse, certo? Mais 1, que seria esse aditivo, tá bom? Então eu tenho aqui ó, 4 poligenes, mais 1, 5 fenótipos. Quais são esses 5 fenótipos? Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. 5 fenótipos, 4 poligenes. Aí a gente tem a interação deles. Por exemplo, ó, o branco, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E o negro, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Entre eles eu vou adicionando cada hora um poligene. Por exemplo, aqui eu tenho todos homozigotos recessivos. Quando eu adiciono um Azão ou um Bzão, eu vou ter um mulato claro. Depois, aqui, adicionando 2. Não importa qual, você adicionou 2 poligenes. Então, Azão, Azão, ou Bzão, Bzão, ou um Azão e um Bzão, mulato médio. Aqui eu tenho que adicionar 3. Azão, Azão, Bzão, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão, certo? Mulato escuro. E por último, quando você tem todos, aí sim, o negro. Para testar mesmo, exercício. Aqui eu falei para vocês que não importa, ó, pode ser pigmentação da pele, pigmentação dos olhos, estratura, produção de leite, produção de ovos, altura, peso, que é o que eu tenho nesse exercício. Aqui tem massa, certo? Uma linhagem de porcos apresenta massa aproximada de 120 quilos, certo? E outra cerca de 80 quilos. O que ele me deu? Ele me deu os extremos. Um indivíduo tem 120 e o outro indivíduo tem 80. Os dois grupos, tá? São os dois grupos extremos. Quando cruzados, os descendentes apresentam massa aproximada de 100 kg, ou seja, é o intermediário. Você tem um com 120, outro com 80, quando eu cruzo os dois, eu vou ter o intermediário. Então, a gente sabe que eu tenho aí os dois extremos e o heterozigoto, teoricamente. No cruzamento de machos e fêmeas de 100 kg, ou seja, os dois heterozigotos, resultam descendentes de diversas classes fenotípicas, ou seja, de diversos pesos. Sabendo-se que, nesse caso, existem 2 pares de genes aditivos, pessoal, são 2 pares, ou seja, 4 genes, 4 poligenes. Se eu tenho 4 poligenes, eu tenho, então, 5 fenótipos diferentes. São 5 grupos de diferença entre os pesos. Esses 5 grupos têm que variar de acordo com 4 genes aditivos. Tudo bem? Bom, aí a gente respondeu a letra A. Quantas classes fenotípicas são possíveis para a massa desses porcos? Se eu tenho 4 poligenes, já que ele falou que são 2 pares, então eu tenho 5 classes fenotípicas. Letra B. Com quanto cada alelo aditivo contribui para o aumento da massa dos porcos? Aqui tem um segredinho para a gente resolver, tá? Então a gente coloca os dois extremos. Por exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzão, 120 quilos. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, 80 quilos. Tudo bem? E o intermediário, 100 quilos, a gente já sabe. Para sair do de 80 e ir até o de 120, sendo que eu tenho 4 genes aditivos, quanto será que vale cada um? Cada gene aditivo tem que valer 10 quilos. Ou seja, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, 80 quilos. Se eu tiver um gene aditivo, valendo ele 10 quilos, esse cara vai sair de 80 e ir para 90. Então eu tenho Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, um gene aditivo, um Azão ou um Bzão, 90 quilos. Depois, 2 genes aditivos, 100 quilos, as possibilidades. Bzão, Bzão, Azão, Azão, ou um Azão e um Bzão. Depois, 3 genes aditivos, 110 quilos. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, 110 quilos. E por último, que a gente já sabia, Azão, Azão, Bzão, Bzão.
Ou seja, cada gene aditivo nesse caso contribui com 10 quilos. Aqui seria a aritmética básica, pessoal. Bom, e infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.